E aí, vamos lá, sétimo ano? Então, abra a apostila, página 199, pelo menos é o número que está aparecendo para mim, né? A população brasileira no trabalho. Neste capítulo, nós vamos estudar um pouquinho sobre a condição de trabalho, né? Que é através do trabalho que nós mantemos os nossos víveres, né? Nossa qualidade de vida, compramos alimento, roupa, né? Nos divertimos e tudo, fazemos nossas economias. O principal nesse capítulo nós vamos ver 3 pontos. Vamos conhecer os diferentes setores da economia brasileira, entender a dinâmica do trabalho na economia e na mão de obra. E terceiro e último ponto que nós precisamos estar compreendendo é verificar as principais causas e consequências do desemprego no país. Então, começando pela primeira parte, vamos conhecer os diferentes setores da economia. Você já deve ter ouvido falar nesses setores. Conhecemos como setores primário, secundário, terciário. Você sabe diferenciá-los? Então vamos lá. O setor primário da economia é aquele, como o próprio nome já diz, né? Ele é muito ligado às atividades primárias, ou seja, mineração, extrativismo mineral ou vegetal, né? A agricultura é um grande exemplo do setor primário, né? É ali que nós produzimos nossos alimentos. A pecuária também, né? Criação de bovinos, enfim, todas essas atividades que elas dão início, né? Tiram assim, a matéria-prima do que vai ser utilizado no setor secundário, que seria o setor de transformação, o setor industrial, né? Então, o criador, por exemplo, de gado, né? Ele cria a vaca, né? Os bois, e depois esse boi ele é levado para uma indústria frigorífica que é transformado, né, nos cortes, de carne para chegar à sua mesa esse belo bife. Por exemplo, através da extração mineral, que você retira-se alguns fragmentos de rocha, leva-se para a indústria e esses tipos de rocha vão se transformar em cimento, em material de construção, né, e diversos outros materiais de construção. O cobre vai se tornar fio condutor e por aí vai. Tá? Então, o setor primário produz a matéria-prima, o setor secundário transforma aquela matéria-prima, em um produto industrializado. Né? E chegamos depois, já falando do setor primário e secundário, chegou ao setor terciário. Esse setor terciário é muito ligado ao setor de serviços. Então, é vendas, é o comércio em si, né? Então, lá, por exemplo, as manicures, né? Nós, professores, nós vendemos o quê? Nosso conhecimento. Então, nós, professores, estamos alocados no setor terciário da economia. Né? Uma manicure, uma cabeleireira, um barbeiro, o que eles vendem? O serviço de corte. Né? Então, mais um exemplo aí do setor terciário. Tá? E comércio no geral, né? As lojinhas, o supermercado, nós alocamos nesse setor terciário. Então entendemos um pouquinho aí sobre os setores da economia. Agora nós vamos falar sobre a dinâmica do trabalho na economia e na mão de obra. Então agora, página 200, debaixo do subtítulo A População Economicamente Ativa Brasileira. Então a gente vai relembrar coisas que nós já tratamos até falando de outros capítulos. O que é uma população economicamente ativa? São todas aquelas pessoas compreendidas entre a idade de acima de 14 anos e menos de 65 anos que estão no mercado de trabalho. Né? Por outro lado, as pessoas que estão abaixo dessa idade, abaixo dos 14 anos e acima dos 65, formam o contingente da população economicamente inativa. Tá? Agora vamos se debruçar e depurar um pouquinho sobre a população economicamente ativa. Né? Nós precisamos entender esse contingente de pessoas, essa massa de trabalhadores, que é o objetivo principal desse capítulo.
Então, já na página 201, nós temos dois gráficos, na página 202, mais um gráfico para ajudar a entender um pouquinho esses números. Tá? Então, o primeiro gráfico, ele trata da divisão do trabalho por sexo. Né? Então, nós vamos ver ali, são dois gráficos de pizza, de rosquinha, né? Um ao lado do outro. Então, nós temos ali 56% dos trabalhadores, né, são homens. E outros 40 os outros 43% que restam, né, 44% mais ou menos que restam, são de mulheres. No entanto, quando nós falamos de desempregados, o número de mulheres ele é maior do que o de homens. Então a gente já tem uma divisão ali. Enquanto tem menos mulheres no mercado do trabalho, a maioria delas são maiores vítimas do desemprego. Descendo mais um pouquinho, para entender um pouquinho isso, nós temos também a divisão, mais um outro gráfico, sobre nível de escolaridade. Vocês vão perceber que o contingente de pessoas com nível superior completo estão num nível de desemprego muito menor do que as demais escolaridades, né? Nível médio, médio incompleto, fundamental incompleto. Então, tudo isso, né? Aí nós já temos uma diferenciação por nível de escolaridade. Então, tudo isso, quando você junta isso aí, você consegue chegar a números e entender um pouquinho mais a dinâmica de trabalho. O que é mais difícil para o trabalhador brasileiro? Se ele é mulher, já é mais difícil. Se ele tem um nível baixo de escolaridade, vai ficando mais difícil ainda. Tá? Então, são números que trazem um pouquinho da nossa realidade. Virando a página 202, aí nós já temos um gráfico de barra, né? Mostrando, praticamente um complemento do que nós vimos anteriormente. O nível de emprego, né, entre os níveis de escolaridade. Nós temos aí um nível de desemprego maior na nível médio incompleto, né? Completo. Nível médio completo, nós temos um nível maior de desemprego. E para entender um pouquinho sobre desemprego, aí nós já chegamos aí na página 203, o subtítulo desemprego. E aí nós vamos tirar os tipos, né, de desemprego que existem no país, né, para a gente poder entender quais são as causas desse desemprego. Então, o que seria o desemprego? Seria simplesmente a falta de trabalho. Trabalhador que não encontra trabalho ou está sem trabalho temporariamente, né? E são 4 tipos, tá? O desemprego sazonal, tá? É muito ligado, por exemplo, à área agrícola. Quando, por exemplo, você tem trabalhadores que estão ali no plantio e na colheita e trabalham durante esse tempo, do plantio e da colheita. E o restante do tempo, né, enquanto a planta se desenvolve, eles ficam sem trabalho. Isso é chamado trabalho sazonal. Aqui para nós é muito comum trabalho sazonal, épocas de fim de ano, Páscoa, né, quando as indústrias de doces e pães chamam as pessoas para fabricarem ovos de Páscoa, panetones, épocas festivas, vendedores de loja, é dia dos namorados, dia das mães, então se contrata um trabalho sazonal, ou seja, por um período. Um outro tipo também de desemprego é o cíclico. É o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Ele é muito ligado a momentos econômicos, tá? Então o Brasil, há uns anos atrás, estava num momento econômico muito bom. Então as pessoas estavam ganhando, nem ganhando mais, o dinheiro tinha um melhor poder de compra, então as pessoas consumiam mais, estavam gastando mais, né? E quando todo mundo começa a gastar mais dinheiro, o mercado ele já se posiciona. Opa, vou precisar, uma loja está precisando de mais vendedores, uma indústria precisava de mais trabalhadores para ajudar na produção. E assim vai. Quando esse momento econômico diminui, é o que está acontecendo nesse exato momento, uma recessão causada por esse vírus, nós estamos várias lojas fechando as portas, e aí fica difícil manter as contas e tudo. Então, quando vem a recessão, vários trabalhadores saem. Ou seja,
O desemprego é o fim de um ciclo econômico, tá? Que nós estamos vivendo agora, uma recessão econômica, um fim de um ciclo econômico, que já estava difícil, mas agora atinge o pior momento devido à crise do vírus. Então isso é um desemprego cíclico. Desemprego friccional, ou também chamado de natural. É aquele simplesmente um trabalhador que sai do emprego, né, por algum motivo, porque ele quer ir para um lugar melhor, para um outro emprego melhor. Isso é o natural. E nós chegamos depois ao tipo de desemprego que mais comum aqui tem no Brasil, que nós devemos ficar muito atento, que é o desemprego chamado desemprego estrutural. Ele vem da falta de qualificação do trabalhador para o mercado de trabalho. Tá? Se vocês abrirem qualquer site de empregos, vocês vão ver, e é comum nos anúncios de sites de emprego, os caras têm 10 mil vagas, outros 5 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil vagas, né? E você tem um contingente imenso de trabalhadores desempregados. Agora me diz, se tem tanta gente desempregada, como é que pode ter tanta vaga de trabalho? É porque essas pessoas desempregadas, elas não se encaixam nessas vagas, elas não se complementam. Falta qualificação, entendeu? Imagine hoje, por exemplo, uma área que sofre muito com essa demanda de trabalhadores qualificados é a área de informática, né? A área informacional. Você imagina que uma grande empresa que trabalha com tecnologia, ela precisa de programadores, analistas de sistemas, e o mercado, e quantas pessoas tem no mercado desempregadas com essas qualificações? São muito poucas, porque a demanda por analistas de sistemas, pessoas da área de informática, né, TI, análise de sistemas, engenheiro de software, a demanda é muito alta. Então esse tipo de profissional que trabalha no setor de informática, ele é muito demandado. O que você vai achar mais aqui nesse contingente? São pessoas sem qualificação, com o ensino médio incompleto, ensino fundamental, ou até mesmo pessoas com nível superior, mas que não conseguem se encaixar nesse perfil que eu estou citando, por exemplo, né, na área de informática. Gente, é isso aí a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, senão eu estou aqui do outro lado do telefone, aguardando a sua dúvida, aguardando a sua mensagem, para a gente poder conversar e tirar todas as nuvens negras a respeito da aula de hoje, tá bom? Então entre em contato comigo, até já!